Olá, estamos iniciando mais um programa da série especial de entrevistas com os senadores eleitos em outubro de 2010. Eu vou conversar com o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. Senador, queria que o senhor falasse um pouco das suas origens. O senhor é paraibano, como é que foi? E Lindenberg Farias, Lindenberg é um nome alemão, Farias é um nome português. Como é que foram suas origens familiares? Armando, primeiro agradecer. É um prazer aqui estar participando dessa entrevista. Eu sou paraibano. Eu comecei, na verdade, o Lindenberg era o nome do meu pai. Meu avô lá de Serra Branca, lá no Cariri da Paraíba, colocou em homenagem ao aviador que atravessou o Atlântico. Então não é coisa de alemão, não. É invenção de paraibano, o nome Lindenberg Farias. Na verdade, eu tenho até Luiz, meu nome é Luiz Lindenberg Farias. E o Luiz era o nome do avião. Teve a travessia, a primeira travessia do Atlântico no avião, no bimotor, que foi o Charles Lindbergh. E meu avô achou aquilo fantástico, colocou o nome no meu pai, e meu pai colocou, também passou para mim. Então o Lindbergh vem disso. Primeiro é um prazer estar aqui falando contigo, viu? Estar aqui no Senado Federal e relembrar um pouco a minha história. Eu comecei na política muito garoto, com 14 anos. Muito influenciado pelo meu pai. Meu pai não fez política tradicional, nunca foi candidato a deputado, mas meu pai foi líder estudantil, foi vice-presidente da UNE, ali na gestão 59, 60, quando houve o golpe militar, respondeu o IPM, era uma pessoa muito politizada. Lá na Paraíba ou já no Rio de Janeiro? Na Paraíba, mas meu pai foi eleito para a UNE e mudou para o Rio de Janeiro. Meu pai formou em medicina no Rio de Janeiro, era um médico, depois voltou à Paraíba. No período da ditadura, teve fora, morou na França, então eu vivi um pouco nesse clima. Meu pai sempre foi um homem de esquerda, que falava do Arraes, do Brizola, defendia Fidel Castro. Era do Partidão, seu pai? Não, não era, sempre foi independente, mas tinha ligação com o Partidão na época. De forma que esse ambiente familiar, meu pai tinha também o gosto pela literatura. Eu digo que na Paraíba tinha talvez a maior biblioteca particular da Paraíba. Então eu nasci nesse ambiente e foi isso que me levou desde muito garoto. Nesse sentido eu fui muito precoce. Com 14 anos eu era líder estudantil e mais do que isso, metido a falar sobre tudo, principalmente na literatura mais à esquerda. Me dizia, nessa época já me dizia marxista, socialista. E você começou pela esquerda em que partido? Aí comecei no PCdoB, Partido Comunista do Brasil, desde 16 anos. 16 anos eu era afiliado, fazia os cursos, e então entrei na universidade num clima, era um momento de muita agitação, muita efervescência nas universidades. Logo depois... Você estudou medicina? Estudei medicina e depois direito. Entrou a campanha do Lula, aquele período que antecedeu a campanha do Lula, 88, 89. E eu me lembro, lá na Universidade Federal da Paraíba, a gente... estudava medicina, já levava bandeira, saía de lá direto para as passeatas, para os eventos. Então eu entrei de forma muito natural no movimento estudantil. Eu hoje me vejo aqui no Senado e vejo que eu construí a minha trajetória muito em cima um caminho muito natural, desde muito garoto envolvido na política. Você foi presidente da União da Juventude Socialista. Isso, fui da União da Juventude, depois da UNE. Foi seu primeiro cargo? Não, foi a UNE, Não, eu fui do DCE, Diretório Central dos Estudantes. Eu fui do Centro Acadêmico de Medicina, depois do Diretório Central dos Estudantes da Paraíba, que era um diretório muito importante. Você tem a Universidade Federal da Paraíba espalhada em todo o estado. E fui para um congresso da UNE, em Campinas, onde fui eleito secretário-geral da UNE. Eu me lembro, meu pai estava viajando. Meu pai, por ter morado fora, na Europa, morou na França há algum tempo, ele tinha muitos amigos. Eu me lembro que meu pai tomou um susto, porque ele estava em Paris, ligou para casa atrás de mim, e os irmãos disseram, você não sabe a novidade? Ele foi eleito secretário-geral da UNE e disse que não volta mais, vai morar agora em São Paulo. Eu me lembro que meu pai ligou preocupadíssimo, dizendo, olha... E ele tinha sido da UNE, mas dizendo, puxa, a UNE na minha época, que era a época da década de 60, tinha peso. Você vai trancar seus estudos, se prejudicar pela União Nacional dos Estudantes. A UNE não tem mais força. E eu fiquei lá, e o bacana disso é que
fui eleito secretário-geral da UNE, tivemos todo um processo de mobilização. No outro ano, fui eleito presidente da UNE. E depois que fui eleito presidente da UNE, a gente começou aquelas passeatas, E foi muito bacana ver... Isso foi em 92? 92. Depois você foi presidente da União da Juventude Socialista. Exatamente. E o seu Eu estava falando do meu pai ali, foi muito bacana ele ver uma geração dele que achava que a UNE estava morta, ver a UNE novamente... Renascer. Renascer com muita força. Uma força decisiva naquele momento, não é? Aquele foi Porque aquele movimento permeou o Brasil inteiro. Eu liderei passeatas. Teve momentos aqui que eu não esqueço nunca. Eu liderei passeatas no Rio, em São Paulo. Em São Paulo eu não esqueço uma passeata que saiu do MASP. Tinha 1 milhão de pessoas. Se você vê a foto do Vale do Anhangabaú, não tem nada melhor do que falar no Vale do Anhangabaú. Faz muito tempo que não existe comícios grandes no Vale do Anhangabaú. Mas é um prazer tão grande, que o Vale do Anhangabaú tem que botar mais de 500 mil pessoas, que é enorme. Tem a foto do Vale do Anhangabaú das diretas e do impeachment. No impeachment tinha mais gente. E falar para 1 milhão de pessoas não tem nada melhor. Vivemos um momento ali mágico, entendeu? E nós estávamos no comando daquilo tudo. Foi aí esse que se viu como lastro para você entrar na política partidária, na política convencional. Mas só que você mudou de partido, foi para o PSTU. Eu fui eleito deputado primeiro pelo PCdoB. Nós estávamos ali das ruas, entendeu? Vindo das ruas, com 20 anos de idade, 21 anos, eu achava que as mudanças aqui por dentro da Câmara, Senado, eram muito poucas, pequenas, que o povo tinha que mudar pelas ruas. E entrei pelo PCdoB e estava nesse viés muito pela esquerda. E acabei no PSTU, o partido hoje que eu digo do país, talvez mais à esquerda, na defesa do socialismo, da revolução socialista. E fui militante do PSTU por um tempo, tenho grandes amigos lá dentro, respeito muito, né? Mas eu hoje acho que a gente já vive um processo de mudança na sociedade, a gente tem que conquistar as transformações por reformas, passo a passo, tem que fazer conquistas. Eu não acredito mais naquilo que eu me empenhava 100%, que só através de uma ruptura revolucionária. Eu acho que é possível ir avançando e mudando a vida do povo brasileiro. Eu acho que isso está sendo feito no país. O presidente Lula tirou quase 30 milhões de brasileiros em situação de miséria, outros 30 e tantos viraram classe média. Então é natural. Quem me convenceu a sair do PSTU e entrar no PT? A vontade de eleger o Lula. O PSTU não estava na campanha do Lula e eu sentia que a campanha do Lula era fundamental, entendeu? Eu sentia que a campanha do Lula era fundamental. Eu quero dizer uma coisa a você, eu continuo com o meu pé lá nos movimentos sociais, um pé também aqui no parlamento, na institucionalidade, porque a gente acha que nós estamos fazendo os avanços que são necessários, mas eu acho que aquela batalha da eleição do Lula foi decisiva. E a gente vê como foi importante para esse país. Então eu não me arrependo de forma alguma. Eu tenho no Lula um contato pessoal. O Lula, para a minha geração, mesmo quando estava no PSTU, PCdoB, o Lula sempre foi o grande líder da minha geração. Porque o Lula não foi só líder da turma do movimento sindical. Nós, que éramos da geração do movimento estudantil, todos olhavam nele. As nossas primeiras campanhas foi aquela campanha de 89, nós tivemos com ele desde o início. Então eu poderia dizer que você chega ao parlamento otimista com o futuro do Brasil. Muito, muito. Acho que o Brasil está entrando acho que nós vamos ser a 5ª economia do mundo. Nós estamos fazendo uma coisa completamente nova aqui no Brasil, que é fazendo crescimento econômico porque houve inclusão social. Porque nós colocamos uma parte que estava completamente fora do mercado de consumo no país, para dentro desse mercado de consumo. E acho que esse país, ninguém segura esse país. Acho que a Dilma, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar no próximo bloco, acho que a Dilma está pegando uma herança bendita, ao contrário do que dizem a oposição, que agora tenta atacar os feitos do presidente Lula, mas eu acho que o Brasil tem uma chance histórica de dar um grande salto, de virar, de fato, uma nação economicamente desenvolvida e socialmente justa. Vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Vocês estão assistindo uma entrevista com o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. Até o próximo bloco.